A verdade que os influencers de finanças não te contam. E ó, eu já vou te adiantar que eu vou apanhar muito por causa desse vídeo. Eu corro risco até mesmo de ser cancelado. Não é todo mundo que gosta de ouvir as verdades que eu preciso te trazer aqui no dia de hoje. E deixa eu te contar uma coisa, eu não tenho rabo preso com ninguém. Diferente de muitos por aí, eu tenho meus próprios negócios, as minhas empresas, e quando eu falo sobre as coisas, quando eu te faço alguma recomendação, eu não recebo comissão de nenhum banco, financeira, em nada do tipo. Eu não represento nenhuma empresa de terceiro, eu não tenho interesse direto em nada do que eu digo aqui. E quando é algum negócio que sim, envolve um ganha-ganha, que eu faço principalmente dentro dos meus treinamentos, eu deixo isso bem claro para o meu público. Até para você entender bem, de maneira didática, como funcionam os meus métodos. Que é o conhecimento que eu busco trazer aqui nesse canal. Quando eu falo para você que eu tenho essa liberdade de ter uma conversa franca do investidor para investidor, de professor para aluno, ou de aluno para professor, dependendo se tem algum mentor ou mestre meu me assistindo, eu vou começar te pedindo para deixar o like e se inscrever no meu canal, porque hoje o assunto é sério e não é qualquer um que tem acesso e está disposto a te trazer essas informações sem se importar com as consequências que isso pode trazer. E se você quer ainda mais desse conteúdo, independente educativo, entra no meu canal do Telegram, lá eu consigo ter um diálogo bem mais próximo com você e te trazer informações que aqui no YouTube o algoritmo muitas vezes não vai me deixar falar. Sem mais delongas, eu vou abrir aqui o meu coração e te falar sobre aquilo que tem me tirado o sono alguns dias. Nos últimos tempos se popularizou aqui no YouTube e em outros canais aquele tipo de influencer chamado de macarrão com salsicha. O método que eles tentam te vender é o seguinte, ó, você recebe 1 ou 2 salários mínimos, basta não sair no final de semana, nunca presentear os seus familiares no final do ano, nunca comer um sorvete, um salgado, nunca levar namorado para o cinema, nunca adquirir nenhum bem, como carros e imóveis. É só comer massa com salsicha no almoço e na janta e você investiu o que sobra. Se você tem uma renda mais baixa e fizer isso, segundo eles, vai economizar aí algo em torno de 170 mil reais em 30 anos. E dizem que se você investir esse dinheiro que sobra e colocar no fundo de investimento deles, então você vai ter 300 mil reais em 30 anos. Pensa comigo, 300 mil reais em 30 anos. Outros até prometem 1 milhão de reais. Mas ó, eles te mostram isso nas calculadoras, uma edição de vídeo cinematográfica, como se aquilo fosse fazer as mentiras deles se tornarem verdades. Olha só que loucura, minha gente. Esse tipo de coisa me deixa indignado. Não tem outra palavra para descrever o que eu sinto diante de tamanha irresponsabilidade que muita gente tem para com a vida das outras pessoas. Isso é um assunto muito sério. Não se brinca dessa forma, não se brinca com o futuro, com os sonhos, principalmente daquelas pessoas que já não têm uma boa renda. Eles insistem em falar de algo que praticamente impossível de acontecer, que já para uma pessoa que já está numa situação muitas vezes difícil. Esse futuro que eles projetam é tão falso que só o que aumenta o valor são os ativos da renda variável que eles indicam. Já parou para pensar nisso? Não existe inflação, que a gente sabe que no Brasil e hoje na maior parte do mundo é algo que deve ser considerado. E talvez você já tenha percebido que eles nunca falam dos inúmeros taxas e impostos que podem incidir sobre essas operações. E não falo, sabe por quê? Porque isso vai afetar. Se fosse uma lucratividade tão alta, poderia não falar, para ser mais didático. Mas em 30 anos, isso vai afetar as taxas, os impostos, a inflação. Olha só o número que eu vou te mostrar agora. Curiosamente, se a gente voltar 30 anos no tempo, mesmo período que eles estão fazendo suas sugestões, a gente vai encontrar o Brasil no início da aplicação do Plano Real. E olha essa matéria nos contando qual foi a inflação acumulada nesse período segundo dados do IPCA. Bom, parece que aqueles 300 mil reais que eles te prometeram no final de 30 anos provavelmente não vai valer a mesma coisa. Mesmo aquele 1 milhão de reais que tu começa com isso e aquilo, também não vai valer a mesma coisa. Porque é isso, na construção de riqueza, de patrimônio, a luta contra a inflação é uma luta contra o tempo, onde você basicamente precisa faturar percentuais acima das taxas de inflação constantemente ao longo do tempo. Só assim você consegue garantir que no longo prazo aquele ganho seja um ganho real, no final de um período de 30 anos, por exemplo. É por isso que a minha estratégia envolve ativos que garantirão essa valorização acima dos dados do IPCA,
como os imóveis. Dá uma olhada nessa outra reportagem aqui te contando sobre a valorização dos imóveis em 40% acima do IPCA nos últimos 5 anos. Num período de 30 anos, isso pode ser muito mais. Mas tem alguns pulos do gato aqui. Se você olhar a reportagem, são citadas algumas capitais que tiveram um crescimento mais expressivo nesse período, porque estamos falando de médias e não de casos isolados. Então, o primeiro pulo do gato que eu ensino nos meus treinamentos é você identificar quais são essas capitais, as capitais aquecidas no momento. Isso pode fazer com que os índices de valorização, escolhendo as boas cidades, a localidade específica, o tipo de imóvel para cada finalidade que você precisará executar nos seus investimentos, seja muito maior. E este é só um primeiro ponto sobre as técnicas que existem para você, de maneira concreta, poder localizar imóveis com um percentual muito acima dos 40%. O segundo ponto é o aluguel. Mesmo que você pretenda comprar um imóvel para você vender, aplicar algumas técnicas para possibilitar o aluguel a curto prazo, até utilizando o Airbnb, por exemplo, e a venda a longo prazo, o que irá potencializar ainda mais o seu investimento. E, obviamente, eu estou falando de um tipo de investimento que você, que tem uma renda mais baixa, poder sim fazer hoje através do leilão. Claro, você vai precisar investir conhecimento, se organizar financeiramente, economizar durante um período curto ou médio para juntar pelo menos um valorzinho de entrada. Existe leilão que aceita uma entrada de 5% no valor total, mas a comissão do leiloeiro. Nós estamos falando para você poder comprar um imóvel, alavancar, dependendo do imóvel, um desconto de uma entrada 10, às vezes 5, 6, 7 mil reais. E deixa eu te falar, em algumas épocas do ano você pode ter 100% financiado. É isso mesmo. É por isso que eu fico indignado com o tipo de conteúdo que eles tentam te vender para te fazer investir nos fundos e ativos deles, porque eles distorcem completamente a realidade para caber nos métodos dele, enquanto existem maneiras sólidas e verdadeiramente aceitáveis de realizar isso. Vamos lá, minha gente. É óbvio que economizar dinheiro é uma coisa importante e necessária de se fazer no dia a dia. Mas dependendo da tua situação, especialmente se a tua renda for muito baixa, não é isso que vai fazer você alcançar um outro patamar do ponto de vista financeiro, se você não tiver um plano maior de como investir e multiplicar isso. E dizer para as pessoas fazer isso vem de uma ilusão de que a riqueza é uma coisa que pode ser conquistada através de algum tipo de ritual, onde você sacrifica 30 anos da sua vida para tentar a sorte nos mercados de capitais. Eu acho que o papel de alguém que se coloca como um influência de finanças sério, ou qualquer coisa do tipo, é justamente aquele de te trazer a sabedoria, de te trazer o conhecimento, os caminhos de como melhorar de maneira lógica, de maneira inteligente. Obviamente, vão ter momentos de sua vida onde vai ser preciso economizar e sacrificar algumas coisas para conquistar outras ainda maiores. Isso é normal, é do jogo. Mas você tem que entender que você é uma pessoa realmente disposta e motivada, existem formas inteligentes de você conseguir conquistar sua liberdade financeira. Você não precisa ganhar um salário mínimo a sua vida toda e viver com o mínimo para te sobrar R$200 por mês quando sobra. Eventualmente vão existir momentos onde você vai querer adquirir algo, algum bem, ou quem sabe começar um negócio próprio e, obviamente, nesses momentos, conseguir economizar. Vai ser importante. Você conseguir manter a estrutura de uma empresa, tendo o menor gasto possível, é importante. Mas essa não pode ser a sua visão totalizada no teu processo de liberdade financeira. Tem que economizar. Tem um ditado que diz o seguinte, custo é que nem unha, tem que cortar se não cresce. Mas tu não pode cortar os dedos para nunca mais crescer a unha. Deixa eu te contar uma história. Na minha trajetória, eu aconselhei muitas pessoas. E lá atrás, eu tinha um amigo que estava com uma empresa de call center, onde eles faziam muitas ligações. Ele começou a ter muitas despesas, muitos custos, as coisas muito altas. E eu disse para ele, olha, você precisa dar uma boa enxugada na tua empresa. E sabe o que ele fez? Ele fez. Só que ele cortou as linhas telefônicas de saída, porque na empresa de call center aquilo representava um volume financeiro muito grande. Sabe o que aconteceu? Ele disse, não, vou ficar esperando as pessoas ligarem. Ele quebrou. Então, economias bobas, elas machucam os negócios. Você precisa entender e aprender a investir
de maneira inteligente e cortar aquilo que não é necessário para o teu crescimento. O que vai fazer você ter um bom rendimento, seja pessoa física, seja empresa, são as operações que você vai fazer, os processos que você vai tocar, as demandas que você vai suprir. Uma empresa como a Microsoft, por exemplo, não é grande assim porque os seus executivos estão bebendo café da marca mais barata nas suas reuniões. A Microsoft é uma empresa desse tamanho porque onde quer que você vá nesse mundo, você vai encontrar um computador com sistema operacional Windows. Qualquer empresa que você for, vai encontrar um pessoal utilizando o pacote Office para trabalhar. Certamente a Microsoft tem sim políticas internas de controle de gastos e departamento especializado nesse tipo de questão, porque isso é de fato muito importante. Mas não é isso que vai fazer o grande 80-20, o grande Pareto da jogada. E a coisa fica ainda mais problemática quando você busca colocar essa lógica no CPF para falar de pessoa que tem uma baixa renda. Se você tem uma renda baixa, o que você precisa é aumentar a sua renda. Embora algum nível de economia seja importante e até necessário, existem formas simples, inteligentes e saudáveis de aumentar a sua renda. E essa vida limitada que eles querem te fazer viver pode te fazer perder muita coisa. Pode prejudicar a sua saúde, a sua capacidade de tomar boas decisões, o seu mental e no final isso vai te deixar frustrado. A pessoa que tem uma renda baixa, por mais que economize, ela tende a conseguir economizar um valor muito pequeno, quase irrisório, dependendo das despesas fixas que aquela pessoa tem. E não vai ser diminuindo a qualidade da sua alimentação ou sendo desleixado com seus amigos e família, deixando de sair para não pagar a conta do restaurante ou cinema, que você vai ficar rico. E nunca se esqueça do que eu vou te falar agora. Riqueza e prosperidade não é sobre dinheiro. Eu sempre que posso trago essa mensagem para você, de que o ativo mais importante que nós temos é o tempo. O tempo é um ativo que não volta. Dizem que tempo é dinheiro, mas eu te pergunto, dinheiro é tempo? Será que quando você tiver lá seus 80, 90 anos, com seu corpo já cansado, com seus joelhos doloridos, depois de muitos dos seus amigos familiares já terem partido, você vai conseguir comprar de volta esse tempo? É lógico que não vai. Muitos são os conselhos certeiros e saudáveis que a gente pode dar para aquelas pessoas que são jovens, jovens adultos, e que ganham apenas 1 ou 2 salários mínimos. Como, por exemplo, em que área você atua da empresa, onde trabalha, como é que você pode galgar voos mais altos na sua carreira, como é que você pode fazer uma hora extra para ganhar um pouco mais, como é que você pode ser promovido, como é que você pode se qualificar para você daqui a um pouco ter uma renda extra junto com o teu trabalho. Se você tem um salário baixo, esse tem que ser o primeiro pensamento, como melhorar a sua condição profissional. Muitas vezes você ganha um salário mínimo e você está a um cursinho de 16 horas de começar a ganhar 2. Isso é uma situação muito comum na indústria, por exemplo. O cara começa a trabalhar na fábrica de auxiliar de produção, ganha já um salário de 1.800, mas tem um operador de empilhadeira que já ganha ali um salário de R$3.000. Um curso de algumas semanas pode te qualificar para quase dobrar o seu salário. E muitas vezes as próprias empresas ajudam financeiramente os funcionários a participarem desse tipo de formação, porque precisam de gente qualificada para trabalhar e dar seguimento às demandas. Mas você precisa agir, você precisa chamar a atenção da empresa onde você trabalha para que eles queiram investir em você. Ou quem sabe você pode investir um pouquinho mais de tempo durante certo período e fazer um curso técnico, mais duradouro, mas que vai te tornar um mecânico, um eletricista industrial, que já recebe ali seus 4, 5 mil reais. É um cargo que é mais buscado pelas empresas e que tem mais dificuldade de alguém ser encontrado e mesmo de ficar desempregado. Entenda o que eu estou te falando. É um exemplo específico da indústria de bens de consumo, mas, independentemente da área que você atue, você pode adaptar essa lógica e pensar em qual o próximo passo para a sua carreira. Entende como isso tem muito mais potencial e é um conselho muito mais válido do que dizer para uma pessoa abrir mão de toda a sua vida, de todo o seu lazer por 30 anos, para realizar uma aposta no mercado da renda variável. Porque sim, isso é uma coisa que os influencers de macarrão com salsicha geralmente não te contam. Esses fundos multimercado, eles mandam você colocar esse dinheiro, são renda variável. Eles costumam comparar o rendimento desse fundo com as taxas de renda fixa para enganar o teu cérebro e passar uma ideia de que é uma renda fixa, mesmo sem dizer isso diretamente, que eles não poderiam falar de maneira literal, porque isso pode configurar crime de fraude e até mesmo possível estelionato. Então eles dizem, esse fundo rendeu em 2024 112%.
da Selic. Será que vale mesmo a pena você abrir mão de tudo durante 30 anos para apostar nessas taxas irrisórias e que não são possíveis de manter a longo prazo? Talvez eu seja suspeito de te falar isso. Mas será que não é melhor seguir o professor Granville, aprender a arrematar carros, imóveis, essas coisas, uma entrada pequenininha que você vai dobrar, triplicar, para ver sobrar um dinheirinho no final do ano, para fazer um bom presente de Natal, para fazer aquela viagem mais legal, para ir num restaurante mais parrudo? Brincadeira à parte, é óbvio que nem todo mundo vai ter uma vida de luxo. Você pode, se você quiser. Eu canso de mostrar nas minhas redes sociais casos dos meus alunos que dobram seus valores. Então eu quero te convidar hoje, você que está numa situação que está lá ganhando um salário mínimo, 2 no máximo, e que você quer aumentar a tua vida, para de escutar essas bobagens e aprende que o negócio é negociar, é investir em coisas sólidas. E o leilão dos imóveis, dos carros, das coisas, nada mais é do que um lugar onde pessoas desorganizadas pagaram um preço. E você vai poder utilizar essa desorganização ao teu favor, fazendo um investimento sério, sólido e que vai te ajudar a não seguir o macarrão com salsicha. Muito obrigado, espero na próxima aula, espero no próximo vídeo. Valeu!